Olá, queridos e queridas, professor Alexandre aqui e a nossa aula é sobre estratégias de leitura em língua materna. Como a gente deve abordar um texto e fazer a leitura na nossa amada língua portuguesa. Quer saber? Vem comigo, me acompanha aqui nos meus slides. Estratégias de leitura em língua materna. Vamos adiante, vamos então dar início aos trabalhos aqui. Eu vou retomar aquilo que nós conversamos na aula sobre o que é um texto. Então, tudo parte da ideia da construção de sentidos a partir do texto. Isso envolve a ideia de que a leitura deve ser um processo ativo, ou seja, você precisa se movimentar, precisa se esforçar para que a leitura aconteça de maneira adequada. E como funciona isso na prática? A leitura, então, sendo um processo ativo, ela funciona a partir da seguinte forma: você vai receber todas as informações do texto que você está lendo e vai fazer uma ligação mental desse conteúdo que está chegando por meio do texto com seu conhecimento enciclopédico de mundo. E é assim que o significado é construído. E esse é um processo que ele é ativo, você precisa se movimentar para que isso aconteça. Ele não é algo que acontece de maneira automática ou natural. Então, esse tipo de interação com os textos é ativa, é deliberada, você precisa tomar algumas atitudes durante a leitura, você precisa dominar aquela atividade que você está fazendo de leitura e precisa entender algumas coisas para que essa leitura seja realmente eficaz e atinja os seus objetivos. Então, nesse ponto, nós temos aqui a importância do contexto. Como assim, importância do contexto? Em aula anterior, eu cheguei a comentar que para entender um texto que foi escrito lá em 1900, você não pode usar os conhecimentos que você tem culturais e sobre o momento histórico de 2024. Não dá para olhar, por exemplo, um texto que foi escrito há mais de 100, 200 anos atrás e julgar o texto ou o autor do texto por coisas como, por exemplo, racismo ou algo como algum tipo de machismo, né? Ou esse tipo de fenômeno social que a gente vê hoje em dia, que é altamente criticado, condenado. Não dá para condenar as pessoas lá dessa época por crimes que naquela época não eram crimes. E não dá para fazer aquele tipo de ação mais ignorante ainda que algumas pessoas fazem, de promover ou tentar promover o cancelamento desses autores. Porque realmente, na época deles, as coisas eram diferentes, o mundo era diferente, e hoje nós só temos lutas e conquistas grandes contra racismo e contra machismo, por exemplo, porque esses fenômenos, por mais ruins que sejam, existiram naquela época, e existiram sem amarras, porque culturalmente o mundo era daquele jeito, as pessoas aceitavam isso. A sociedade só se transformou por causa disso. Então, vamos adiante, né? Foi só um exemplo para mostrar como que a questão dos elementos culturais fazem muita diferença na hora de fazer uma leitura adequada. Então, agora nós vamos partir daqui dos objetivos de leitura. Vou deixar maior aqui. Então, vamos trazer aqui os objetivos de leitura para o centro da tela, porque você precisa ter clareza nos objetivos para que você realmente atinja os seus objetivos daí também com a leitura, né? Para que a gente vai ler? Essa é a pergunta que a gente faz. Então, uma definição clara de objetivos orienta o leitor na interação com o texto e na escolha de estratégias adequadas. Então, eu vou dar mais um exemplo aqui. Se você vai a um restaurante e você está com vontade de fazer o pedido de uma bebida, por exemplo, você não precisa ler o cardápio inteiro, desde a capa até a seção de bebidas dele, para poder encontrar o que você quer beber. Você simplesmente vai fazer uma manipulação rápida, vai folhear o cardápio até chegar à parte de bebidas, e aí, quando você chegar na parte de bebidas, aí sim você se detém aos itens daquela parte do cardápio para que você consiga fazer o seu pedido de bebida. Então, dá para perceber que o objetivo é pedir bebida, então eu vou resolver o objetivo de pedir bebida. Tá? E assim por diante. Para cada objetivo de leitura, nós vamos assumir uma técnica diferente. Tá? Então, venha comigo aqui. Nós temos aqui alguns objetivos de exemplos para colocar aí, né, na sua mão, que faz parte do dia a dia do estudante, do dia a dia da pessoa que está
se preparando para fazer uma prova. Então, uma das leituras que nós temos é a leitura para provas. Em situações de prova, a leitura deve ser rápida e focada, priorizando a identificação de informações fundamentais. Por que eu digo isso? Porque prova é uma situação que tem limite de tempo, é uma situação em que você precisa acertar as respostas às perguntas. Se você não tirar nota, você vai ter problemas na escola. Quem não tira nota não passa de ano, não passa em concurso público e tem uma série de desvantagens quando você não tira nota. Então, já que o objetivo é tirar nota, você vai fazer uma leitura que ajude você a atender esse objetivo. Outro tipo de leitura que nós temos aqui, como exemplo, é a leitura acadêmica. É aquela leitura que nós fazemos, por exemplo, quando estamos montando o referencial teórico do nosso TCC, de uma tese de doutorado, de uma dissertação de mestrado, uma monografia que seja de pós-graduação, de especialização, coisas do tipo. Então, nesse tipo de leitura, você vai buscar a absorção de conhecimentos técnicos e, às vezes, você vai entrar em uma leitura mais detalhada, vai buscar elementos mais profundos dentro do texto. E no meio da leitura, mais uma vez aqui como exemplo de prática ativa, no caso da leitura acadêmica, é bem comum nós trabalharmos com as técnicas de fichamento e anotações críticas. São ferramentas que, embora não sejam exatamente de leitura, elas são ferramentas de apoio à leitura que nos ajudam a apreender aquilo que nós estamos lendo, a guardar e a organizar a informação. Imagina só, você vai aí fazer a sua tese de doutorado, você vai ler seguramente pelo menos 100 artigos sobre o seu tema. E como é que você organiza toda essa informação só na sua mente, só na sua memória? É realmente impossível confiar só na própria memória para organizar tanta informação. Então a técnica do fichamento entra como uma ferramenta, como uma técnica auxiliar para que você consiga guardar essa informação de forma organizada e de forma que você consiga recuperá-la quando for necessário, quando for no momento de buscar, por exemplo, uma citação para colocar dentro do seu trabalho. Então você vai usar o fichamento com esse intuito, com esse objetivo. E aqui eu tenho agora as estratégias de leitura em si. Vamos começar pela leitura crítica. Como é que funciona essa questão da leitura crítica, né? Tanto se fala disso por aí. Então, fazer uma leitura crítica é examinar as intenções do autor, a estrutura argumentativa e a verdade dos dados apresentados. Como assim? Todo texto tem a intenção do autor por trás. Não existe texto isento de intenção. A própria escolha de escrever um texto ou não já é um reflexo da intenção de alguém. A escolha das palavras também já é reflexo da intenção dessa pessoa que resolveu produzir um texto. Portanto, é necessário que você consiga observar essas intenções a partir das próprias escolhas também. Então, se você tem, por exemplo, um político que está tentando fazer uma campanha em favor de si mesmo, ele vai escolher palavras que falem bem do seu próprio trabalho, ele vai se autopromover. Se um outro político está tentando fazer uma crítica a esse primeiro político, a esse primeiro que eu comentei, ele vai escolher palavras mais pesadas, adjetivos mais negativos, palavras que possam realmente atacar o seu oponente político. Outra prática, que é aquela que eu acabei de comentar, né, que é complementar a leitura, que é um exercício ativo de leitura, é a anotação. O que seria a anotação? Seria a interação com o texto. Você vai usar marcadores, notas, marginais. Essas notas são aquelas notinhas no canto do papel, são rabiscos, né? É como se você pegasse, por exemplo, uma caneta e puxasse setas e escrevesse detalhes. Isso é um tipo de anotação. Esse tipo de ferramenta serve também para que você melhore a sua compreensão. Você pode usar ferramentas digitais, como eu estou usando aqui. Eu estou escrevendo aqui no iPad, colocando a tela aí para vocês. E é muito comum, isso ajuda demais, isso nos facilita bem a vida. Então é uma ferramenta muito útil e, por mais óbvio que possa parecer, às vezes a gente se esquece dessas coisas. Por isso que é importante você deliberadamente entender as técnicas, entender as ferramentas que você tem e realmente manter
o arsenal aí para trabalhar sempre à sua disposição. Outra técnica que você pode trazer para a sua mesa de trabalho é a análise linguística. Então, ela consiste em uma leitura detalhada, incluindo análise morfossintática, para revelar nuances de significado. Essa é uma técnica um pouco mais rebuscada, geralmente fica a cargo daqueles que estudam linguagem, que estudam, né, realmente os detalhes da língua e que buscam também fazer uma análise mais minuciosa das intenções do autor. Então é uma técnica complementar à leitura crítica, sobretudo. Pela escolha de palavras, nós conseguimos perceber o posicionamento, por exemplo, político-ideológico de um determinado autor. Se ele é a favor ou contra algum conceito, algum pensamento, alguma corrente filosófica. Então é possível fazer isso a partir da análise linguística, pela verificação da escolha das palavras, da forma, da modalização das orações e de tudo mais. Uma outra ferramenta que você tem à sua disposição é a revisão, né? Na verdade, é um trio de ferramentas aqui: revisão, síntese e fichamento. Então, esse tipo de ferramenta, esse tipo de prática é especialmente importante no caso da escrita científica, como eu comentei. Não serve só para isso, serve para aprender qualquer coisa, mas sempre que estamos buscando aprender alguma coisa com um texto que lemos, é interessante você escrever um resumo, revisar parágrafos específicos, fixar conceitos para garantir uma compreensão precisa. Então, fazer um resumo, fazer um fichamento, e um fichamento estruturado, não seria assim só fazer pequenas anotações, né? Quando eu penso em fichamento, eu penso em ter uma ferramenta, um modelo de documento que você possa preencher a partir do texto que você está lendo, em que você coloque, por exemplo, um resumo crítico daquele texto. Você pode colocar algumas citações de pontos-chave, de pontos fundamentais daquele texto, e você pode colocar também algum tipo de percepção pessoal que você teve com a leitura. Aquela questão do trabalho, né, que é ativo, aquele trabalho que você tem ao interagir com o texto. O que você sentiu, se você é a favor ou contra aquilo que está sendo colocado ali. Se você não sabia nada sobre aquilo, também é uma informação interessante. Então, a gente segue adiante agora com duas técnicas que eu trago lá do ensino de inglês para fins específicos. ESP, o pessoal chama, né, pela sigla. O que seriam essas técnicas? Skimming e scanning. Então, são aquelas técnicas que nós aplicamos, por exemplo, no caso do cardápio que eu acabei de comentar. Então, o skimming consiste em uma leitura rápida para obter uma visão geral do texto, identificando suas ideias principais e a sua estrutura. Ou seja, é aquela folhada no texto, é aquela verificada rápida, aquela batida de olho mesmo que você dá para poder identificar qual é o gênero textual, qual é a fonte daquele texto, e qual é o assunto, qual é o tema discutido ali, de uma maneira bem superficial. Mas essa manipulação é importantíssima para que você se localize e tome decisões sobre o que fazer em seguida. Quais partes são aquelas nas quais eu vou me concentrar mais? Você consegue responder a esse tipo de pergunta fazendo o bom e velho skimming. Agora a gente vai pensar no scanning, que é um passo posterior. É quando você aumenta a sua concentração em alguns pontos que você já escolheu quando fez o scanning, em alguns pontos específicos do texto. Então, ainda assim é uma leitura rápida para encontrar informações específicas, como datas, nomes ou números. Esse é o scanning. Então, o scanning é aquela técnica que você vai, por exemplo, usar em uma prova, quando você precisa, por exemplo, verificar em um texto que é relativamente longo o que aconteceu em uma data. E aí na pergunta, lá na questão, tem a data. Você, em vez de ler o texto inteiro, procurando por essa informação, você pode simplesmente pegar aquela informação que é um marcador, uma informação-chave, e ir até o texto, procurar aquela data e verificar naquela região específica do texto se a resposta está por ali. Na maior parte das vezes está. Isso costuma funcionar com grande frequência. E agora a gente chega na nossa conclusão. Estamos terminando aqui a aula com a nossa conclusão. O que temos na nossa conclusão? Veja aí comigo. A importância da prática.
As técnicas apresentadas são fundamentais para o desenvolvimento de um senso crítico e uma leitura consciente, ou seja, quando estamos lendo, estamos fazendo um trabalho ativo, é um trabalho de movimentação mental, inclusive muscular, quando você está folheando ali o texto, mesmo que seja uma leitura em um dispositivo digital, não tem problema, você está se mexendo também. Então, esse trabalho precisa ser entendido como algo que é ativo. A leitura não acontece simplesmente de forma automática. Você precisa se movimentar para que ela aconteça de forma adequada, para que você consiga aprender o que deve ser aprendido com uma leitura, para que você consiga se divertir se for uma leitura para você se divertir mesmo, né? Vou ler um romance para poder descansar a cabeça. Ainda assim, você vai estar se movimentando. Aqui nós temos a questão da aplicação contínua, que eu trago para você. Qual que é a questão da aplicação contínua? É aplicar constantemente as estratégias. Ou seja, uma vez que você você toma posse desse conhecimento, dessas estratégias, você se apropria disso, é sua missão, toda vez que for fazer uma leitura, aplicá-las, colocar em prática e deliberadamente escolher, assim, fazer de maneira consciente e intencional essa manipulação toda dos textos. E isso tudo vai te levar a melhorar a sua compreensão textual e a sua capacidade de avaliar e utilizar informações que você extrai das suas leituras de forma ética. Claro, você vai fazer leituras muito mais eficazes, você vai conseguir aprender muito mais quando você faz fichamentos, quando você manipula os textos de forma intencional e estratégica, então você também ganha com isso, e com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tá? Então a gente tem que realmente extrair o melhor dessa experiência toda. E o último lembrete aqui é sobre as técnicas de skimming e scanning. Elas são técnicas de leitura rápida que permitem a identificação de ideias principais e informações específicas. São técnicas que algumas pessoas já fazem de maneira instintiva, algumas pessoas acabaram de conhecer aqui e não tem problema nenhum, mas são técnicas que nos ajudam quando nós nos apropriamos delas e aplicamos esse conhecimento, aplicamos essas técnicas de maneira intencional, nós conseguimos potencializar o nosso resultado nas leituras. E para fechar nosso encontro aqui, para fechar nossa aula, nós temos, para saber mais, eu trago aqui para você algumas referências. Deixa eu colocar aqui um pouquinho maior o meu rosto aí. Então, para saber mais, eu recomendo a leitura desses livros aqui, desses conteúdos que são riquíssimos sobre não apenas técnicas de leitura, mas conhecimento sobre discurso, texto, produção textual, gêneros, tipos textuais. Então é um material do professor Antônio Soares Abreu, do Van Dyck e do professor Marcuski. São materiais assim que nos dão uma base muito sólida para construir novos conhecimentos linguísticos em cima. E ficamos por aqui. Terminamos aqui a nossa aula sobre leitura, as estratégias de leitura em língua materna. E muito obrigado por ter assistido. Nos vemos na próxima. Até mais.